Fala galera, tudo bem? Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui do seu Plantão Gonçalves Dias, o curso daqui do Maranhão, direto para o Brasil. Isso mesmo, toda essa equipe aqui, ó, diretamente para você, só para você, mandar muito bem nesse Enem. A aula que nós vamos ver hoje fala sobre indústria do Brasil e alguns fenômenos específicos, que é o da concentração e desconcentração fabril. Você já sabe sobre isso? Não? Então fica ligado que hoje é show. Vem! E aí, pessoal, vamos falar sobre indústria no Brasil? Principalmente fenômenos que são muito recorrentes na nossa prova. Quando eu falo de fenômenos industriais, por exemplo, a gente pode falar daquelas correntes ideológicas como Fordismo, Taylorismo, Volvismo. Só que nesse vídeo você vai tratar muito sobre o Brasil e especificamente sobre a localização fabril, que é uma das questões que a prova tem batido de frente, diretamente. Quando eu falo de localização, é você se perguntar por que a fábrica está no lugar A, B ou C. Só que se você for olhar com os olhos atuais, século XXI, isso talvez não faça muito sentido para você. Por quê? Porque hoje a fábrica pode estar em qualquer lugar. Desde quando surgiu a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, ali no finalzinho dos anos 90, a gente passou a estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso mesmo. Já pensou? Estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você não só já pensou, como você já deve ter passado por isso. Claro que quando eu falo em estar de mais de um lugar ao mesmo tempo, eu não estou falando fisicamente. Mas veja só, eu estou aqui em São Luís do Maranhão, a capital, né? Eu sou ludovicense aqui do Maranhão, nosso grande território maranhense. E você está aí, ó, em qualquer lugar desse país, quiçá em qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet, a nossa rede mundial de computadores, você vai poder assistir essa aula, dar pause, dar play, voltar a assistir novamente quando quiser. Agora, claro que ela está gravada, mas em uma live, por exemplo, eu posso estar fazendo essa live agora, aqui, nesse momento, e você está interagindo comigo de forma simultânea ou instantânea, como é de fato o mundo hoje. É repleto de instantaneidade. Pois é. Só que isso só foi possível, como eu falei agora há pouco, em função da revolução industrial, sobretudo a técnico-científico e informacional. Mas nem sempre foi assim. Se você lembrar da Revolução Industrial, você vai ver que lá na Inglaterra foi preciso criar uma série de condições prévias, muito favoráveis, como mão de obra, mercado consumidor, recursos e infraestrutura. Sem contar, evidentemente, na matéria-prima. Quando eu falo da Inglaterra, da Revolução Industrial, o surgimento das máquinas a vapor, eu lembro também do algodão, né? O algodão se transformava, naquele momento, em tecido. Se transformava mais rápido do que nunca. Pois é, hoje as transformações também são muito aceleradas. Mas vamos deixar de papo e vamos para o Brasil? Olha só, vem para o quadro comigo, hein? Quando eu falo de indústria brasileira, eu tenho esse esqueminha aqui para vocês, ó, porque os dois fenômenos já estão em destaque. Eu tenho a economia de aglomeração e a deseconomia de aglomeração. Vocês também podem encontrar esses fenômenos como economia de escala e deseconomia de escala. Aglomerativo e desaglomerativo. Uma junta e a outra separa. Se eu for falar do mundo hoje, é dispersão fabril. Quer dizer que as fábricas estão buscando lugares mais baratos e sem tradição industrial. Só que no passado era muito comum você ver as fábricas se aglomerando. Tanto que nós dávamos o nome de distrito industrial, que eram grandes polos que recebiam tantos investimentos industriais que acabavam tendo uma tradição nesse quesito. Aqui no Brasil, a bola da vez, sem dúvida, foi São Paulo. São Paulo é a cidade que mais concentra, ou que mais concentrou esse tipo de investimento, o investimento industrial. Não é por isso que a gente fala, então, do ABCD paulista. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, ABCD paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. São 4 municípios que formam aí uma das regiões mais industrializadas da América Latina. Pois é, esse momento, o momento da concentração fabril em São Paulo, nós chamamos de economia de escala ou simplesmente, olha aqui, economia de aglomeração. Mas a pergunta inicial é, por que o Brasil, ou melhor, como o Brasil conseguiu se industrializar?
Veja que quando eu falo da indústria brasileira, eu vou voltar lá no início do século XIX. Eu vou falar em 1808, por exemplo, eu vou falar da vinda da família real para o Brasil. Porque bem ali a gente começa a estruturar uma tendência de abertura. O Brasil, antes desse momento, era um país completamente fechado. Na verdade, era um território fechado, até porque dependia da sua metrópole. Quando eu falo da abertura, da vinda da família real para o Brasil, eu falo da necessidade de comércio. Porque agora a família real e os nobres que aqui estavam precisavam consumir artigos que não eram produzidos aqui na nossa colônia. Então, era preciso criar relações externas. Então, abrimos nossos portos às nações amigas, como era chamado naquele momento, para poder gerar um sistema de trocas. Bem ali começa a nossa grande saga em torno da industrialização. Só que nós só vamos falar de indústria de fato lá no século XIX, final do século XIX. Principalmente com a Era Mauá, para você ter uma ideia, quando eu tive aí um grande impulso industrializante. Mas ainda assim, o Brasil não se viu industrializado ou em face à industrialização. Tecnicamente, gente, nós só vamos falar de indústria nacional com a Era Vargas. Só se pode falar de indústria efetiva no Brasil, efetiva, cuidado com esse termo, industrialização efetiva do Brasil, com a Era Vargas, com o governo Vargas, quando eu tenho a Revolução de 30 e a inovação das políticas nacionais. Lembra que antes de Vargas nós tínhamos uma cultura cafeeira. O Brasil era um gigante na agroexportação. Então, quando você fala de economia nacional, a macroeconomia, a base da economia nacional era o café. E o café nada mais era do que plantation. A grande lavoura exportadora, a grande lavoura monocultora de exportação. Então não dava para se falar de indústria se o Brasil estava pautado numa economia completamente primária. O que foi que aconteceu para a gente virar essa página? Bem, a crise. Lembra da crise de 29? Pois é, ela atinge o Brasil em cheio. Por quê? Porque a crise de 29 quebra com o mundo inteiro, com toda a economia. E aí, essa economia do mundo era quem consumia o café brasileiro. Como o Brasil dependia da exportação do café, sem exportação, adivinham o que aconteceu com a nossa economia? Acompanhou o mundo, né? Quebrou. E aí, com a crise do café, o Brasil precisou ser muito criativo. E precisou, sobretudo, arregaçar as mangas e trabalhar internamente. É bem aí que começam as políticas que buscam uma substituição das importações. Ou seja, vamos produzir aqui dentro o que antes era importado. Beleza? Entendeu até aqui? Então, depois desse passeio histórico, vamos falar de economia aglomerativa. Mas isso você vai ver no próximo vídeo. Beleza? Te aguardo lá, hein? Vamos lá!